Em relação à lista de presença que foi colocada no Instagram, ela corresponde a hoje, neste caso? A lista é sempre de 2 dias, é sempre o dia e o dia anterior. Se você olhar, está escrito dia 5 e dia 6, tá? E aí hoje encerra 5 e a de ontem vai estar disponível hoje, tá? E vai sair junto a lista do final do dia. A lista sai sempre no final da tarde, porque já vem com o resumo, já vem com o material. Neste caso, não sei se eu fiz errado, porque eu li lá a sua mensagem, entendi que era para editar a resposta. Aí eu já havia respondido por aquele link e tinha colocado dia 5. Isso no dia 5. No dia 5 eu respondi. Aí ontem, hoje, no caso, eu respondi dia 6 primeiro, pensando que era para colocar a resposta de ontem, a presença de ontem. E é isso mesmo. Editar a resposta por causa do Forms, porque como você já entrou no dia 5 ele vai falar que você já respondeu, mas como tem dia 6 dia 7 vai ter até dia 30 e então a opção para acessar é editar a resposta. Agora, editar a resposta que estiver disponível, você vai ver aqui, amanhã não vai estar disponível mais dia 5. Então, o que a gente comentou terça, é, que a gente comentou, a lista fica sempre disponível 2 dias. Por quê? Porque tem gente que participa offline, tem gente que não pode participar na hora, participa de tarde, de noite, então ela fica sempre disponível até o dia seguinte. Aí a gente fecha, e outra coisa importante com relação à lista, a gente tem uma flexibilidade durante a semana, mas na segunda-feira a gente tem que entregar a lista da semana para o Futura Cientistas e depois que a gente entrega não pode mais mudar. Então, por exemplo, hoje se alguém fala, não sabia que tinha que responder dia 5, ainda dá para acertar. Tá? Mas a lista fecha por semana. Gozado. Entendi. Neste caso, eu respondi uma em relação ao dia 5. Hoje eu respondi pelo mesmo link, colocando dia 6. É, Porém, depois coloquei dia 7 também. Tem algum problema? dia O dia 7 você 7? não conseguiu responder porque não está aberto. Como? Dia 7 você não conseguiu escrever nada, porque você vai ver a opção não está aberta para escrever. Você consegue até clicar e ele foi para a saída do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. O dia 6 também. Então, Sai pulando algumas. do dia No 7 não final, tem pergunta, só tem o fazer acontecer, parabéns, mas aquelas questões, o vídeo, o material, só tem a dos dias que já foram. no dia 6 parece que pulou algumas páginas para mim também. A gente revisa. Se alguém mais teve problema no dia 6, a gente está com as respostas aqui normais. Se alguém mais teve problema com o dia 6, vamos avisar. Eu consegui responder do dia 6 o questionário e o Forms, mas na lista aparece como zero. Não sei se é. Isso. A minha pontuação ficou um pouco mais baixa também. A minha É, apareceu só é, zero. é, eu vou revisar, a gente já teve caso, foi informado que a pergunta foi, não, eu acessei, mas ele diz, mas você respondeu o item. Então a gente tem caso, por exemplo, não sei se a Ana está aqui, a da Ana mesmo, diz, mas por que o meu está zero? Eu disse, checa a resposta que você colocou. Ah, eu não tinha colocado a resposta. Então ele conta as respostas. Mas a gente É, checa isso, tá? também tinha respondido a pergunta do questionário também. A pergunta do questionário já é no caderno de atividades. Então, Aham, tá bem. na, na lista, basicamente é se tem alguma observação, dúvida, e o caderno de atividades é o que está no e-book, e aí ele é a atividade que vai ter do dia. Uhum. Deixa eu só ver aqui, não entendi o que houve com a minha tela, que não está abrindo direito.
Bem, bora começar. Tem gente que chegou ontem, tem gente que chegou hoje. Parabéns, Maria Regina, que você está aqui. Alguém muito querida. E como você está chegando, deixa eu ver se tem mais alguém. Mas todos já fizeram a apresentação de quem é, de onde que é, o que que faz, porque está aqui. Como você está no primeiro dia, conta quem é você, porque inclusive a sua história é linda e a gente já falou muito de que a Maria Regina, de 2024, foi o destaque, entrou na faculdade, ganhou o prêmio CAPES, não sei o quê, e a Maria Regina está aqui. Então, conta quem é você, conta a sua história um pouquinho, conta para os seus colegas se vale a pena participar. Você está sem som. Está sem som. Oi, Ana, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá. Enquanto a Maria Regina se acerta, então vamos combinar o que vai ser hoje. Tem gente que chegou depois, então seja bem-vinda quem chegou depois. Pelo menos que a gente tenha registrado, tem 2 casos que chegou depois, porque alguém desistiu e alguém ficou com a vaga. Então eu sei que a Kathleen não se apresentou, mas alguém que está aqui ainda não se apresentou. Maísa, você já se apresentou? Já que se apresentou, estou vendo você, seu violão. Eu não sei se a Kathleen já se apresentou. Eu me apresentei sim, me apresentei ontem. Perfeito. Então Maria Regina, consegue falar? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Regina. Atualmente eu moro em Belo Horizonte, eu estou cursando farmácia na UFMG. Eu participei da imersão de 2023, fui premiada pela CAPES agora em 2025, pelo Prêmio Futuros Cientistas. E a imersão, só falando um pouquinho rapidinho, para vocês aproveitarem muito a imersão, porque foi um divisor de águas para mim muito grande, principalmente pensando em escolher uma carreira que seja mais voltada para a ciência, né? Que, como eu disse, hoje eu faço farmácia. Então, aproveitem muito essa experiência, porque é uma experiência muito enriquecedora e nós conhecemos pessoas maravilhosas como a Bel, o Fernando, que são pessoas incríveis, que fazem um trabalho incrível com futuros cientistas dos outros projetos. E acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi bom que você está aqui, que a gente já tinha citado e contado sua história algumas vezes. Você é alguém muito querida. Tem mais gente que participou com a gente do programa do Desafio ODS, do IA, que também foi prêmio Lattes. A gente vai ver se mais alguém vai conseguir participar. Ficamos muito felizes com a Regina, então assim vou comentar, não tenho procuração. Não, mas eu quero ser monitora, eu quero ser monitora, eu quero ser monitora. Tá bom, mas eu quero ser monitora. Seja bem-vinda. E para vocês pensam no seguinte, então a Regina é uma colega muito querida de vocês vão amá-la. E algumas das histórias que eu comentei, inclusive da história do morro, por que reflorestar, porque o morro na minha cidade desbarrancou e caiu tudo, etc. E eu estou no interior de Minas, mas aí alguém fala, não, mas eu estou em Osasco, aconteceu a mesma coisa aqui. E me marcou muito, Maria Regina, o seu caso, porque a gente tem muita gente que a gente tem que procurar no mapa, procurar no Google, mas onde que é? Da onde que é? Não é uma cidadezinha pequenininha lá E você está com esse problema? Tô. Aí alguém fala, mas eu estou com o mesmo problema no outro lugar. E aí alguém fala, eu estou com o mesmo problema no outro lugar. Queridas professoras, assim, algo que me marcou muito também quando a Maria Regina participou,
foi o destaque da participação da professora que estava no grupo, que foi realmente uma mentora da equipe, o trabalho foi fantástico, etc. E, ao mesmo tempo, ela fez algo que a gente entende, essa incrível sabedoria. Ela botou a maior força nas meninas, apoiou e falou, mas queridas, é com vocês, falar é com vocês. Então, foi algo muito consistente, muito bonito. Então, realmente, Regina tem toda essa história, tem todo esse carinho, tem todo o coração por detrás da sua participação. E que inspire outras. E do lugar que a gente tem que procurar no Google, no interior de Minas, no interior de Alagoas, no interior de não sei o quê, vem as coisas mais incríveis, tudo junto, misturado. O que a gente vai fazer? A gente vai Fernando, eu acho que a Ingrid não se apresentou. Ingrid, você já se apresentou? Eu já falei com ela, ela também não respondeu, só está na foto. Ingrid, você se apresentou? Aqui. Ok, sua câmera está com problema, mas você consegue falar? Tudo bem, Ingrid, você não consegue aparecer, mas você consegue falar? Se você conseguir falar, a pergunta é a de sempre. Quem é a Ingrid, da onde que é, o que faz, por que está aqui? Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim. Isso, muito bom. Bom dia a todas. Eu sou a Ingrid, né? E eu sou de Tianguá, aqui no Ceará. E por que eu decidi participar dos Futuros Cientistas? Foi principalmente pelo apoio da minha escola, onde uma professora, ela decidiu selecionar algumas alunas que ela achou capaz de participar do Futuros Cientistas, e eu fui uma dessas alunas selecionadas, e desde então foi uma experiência muito nova, pois eu nunca tinha participado de nada dos Futuros Cientistas, eu nunca tinha visto esse programa, e eu só me encantei depois que eu comecei a ver as oportunidades que vocês proporcionam para todos, e eu fiquei muito feliz, e desde então eu estou tentando participar, e cada dia é uma experiência muito nova. Perfeito, perfeito, perfeito. Super bem-vinda. E aí eu vou comentar aqui, aproveitando a dúvida da Bel, a Adriane, eu sei que já se apresentou antes, mas eu não sei se agora que começou você já se apresentou. E se você pode falar, porque depois que começou a imersão, acho que você não se apresentou. Uhum. Consegue falar? Eu acho que a Adriane, que tem uma Adriane e tem uma Adriana. Essa Adriane, ela já esteve numa sala ontem. Então, mas ela não se apresentou. Mas ela não falou com... Não, ela não se Ela apresentou. já se apresentou no Esquenta, ela tem uma outra história, tem um oceano no meio até ela. Aliás, não sei se ainda está o oceano, mas pelo menos quando ela apresentou tinha um oceano no meio. E vocês vão falar, que oceano? Então, se ela pelo menos puder contar que oceano que está no meio. Aliás, no meio não, porque a Bel também... mas para você também, tem um oceano no meio que você está no mesmo... Também. Bem, Adriane, depois vocês conseguirem comentar, então você falar. O que a gente vai fazer hoje, e esse ciclo começa a ser o mesmo, e ele vai engatando, vai embalando, e aí tem muita gente que fala, não é possível fazer 5 projetos com essa carga horária, com essa atividade, ainda inventando tanta coisa, ainda mistura dança com música, com sociologia, com pesquisa, com forno, com as mariposas, junta tudo isso e ainda consegue fazer, consegue acabar e ainda consegue se divertir. Principalmente porque assim, a motivação de vocês vai crescendo, porque quem vai conduzir são vocês. Então, essa é uma característica dos projetos da Link, foi uma das coisas que nos levou a ganhar
o Prêmio LED em 2022, foi ganhando o Prêmio LED que a gente conheceu a Giovana Machado, que também foi vencedora em 2022, e a gente se apaixonou um pelo outro quando a gente fez atividade juntas. Eu conheci o Futura Cientista fazendo atividade junto com ela, dos finalistas do LED, e aí a gente combinou, onde tiver Futura Cientista vai estar na Ótima Escola, onde tiver, aí ela foi para o Nacional, nós também. Recapitulando, todas as regiões do Brasil estão aqui, isso é riquíssimo. Então, não perca, não perca, não perca. Algumas, talvez ainda possa estar até brava comigo. Ah, mas a gente estava tudo junto, não sei o que, você separou as amigas. Vocês vão acabar esse processo com um mundaréu de amigas, e é uma coisa que a gente fica muito feliz na avaliação final, que um dos testemunhos de maior resultado. Agora eu tenho amiga cientista no Brasil inteiro e eu achei que só tinha eu aonde eu estava e eu não conhecia mais ninguém. Quantos testemunhos a gente tem de gente que diz, mas eu não conhecia, na minha cidade ninguém conhece e eu não tenho agora com quem falar. Eu disse, agora você tem um mundaréu de gente. Diga, Maria Regina. É que eu ia falar, gente, pode parecer mentira, mas isso que o Fernando falou é muito verdade. Eu mantenho até hoje, depois de 2 anos praticamente que eu fiz a imersão, eu mantenho até hoje as amizades que eu fiz no programa. Tem uma menina que era da minha tribo, que a gente ainda conversa, e tem uma outra que nem da minha tribo era. Em algum momento a gente teve que conversar, eu nem lembro por quê, mas hoje a gente ainda é muito amiga e a gente conversa sempre. Pode parecer mentira, mas é verdade. A gente faz mesmo amizade no programa e amizades muito boas que ficam. Perfeito, perfeito, Maria Regina. Assim, é tão importante trazer o testemunho. Vocês veem, pô, tem testemunho até lá nas perguntas, tem testemunho, a gente falou ontem de contar a história. Os contadores de história se aproveitam, abrem a boca, conta, porque como a gente ontem falou, e o exemplo das mariposas eu pego como exemplo, ninguém disse que imersão científica, relatório do CNPq, relatório da ABNT tem que ser chato. Tem que ter título de 7 linhas, que senão não é científico, não é sério. A gente vai ser sério pra caramba, vocês vão trabalhar pra caramba, vocês vão parecer uns malucos de tanto que vocês vão trabalhar, morrendo de rir e se divertindo. Isso. E aí tem uma coisa que é o seguinte, tem a ver com a neuro alguma coisa. O cérebro fica acelerado e faz coisas que todo mundo fala, mas como é que a gente conseguiu fazer isso? Porque vocês estão afim. Porque alguém acreditou que vocês conseguem fazer, porque misturou tudo. A gente tem um método que a gente vai produzindo resumo, e aí eu vou comentar alguma coisa que, assim, o que chove de pergunta, eu disse, Fernando, eu não estou entendendo mais nada. O que é essa história de 7IA? Por que a IA tem a ver? Eu estou falando desafio ODS, o que tem a ver? A IA está em tudo. E a gente utiliza de forma adoidado. Como alguém comentou aqui, a gente começou com isso em 2023. A gente já está numa boa caminhada e a gente vai estimular, e muito, de que a IA seja uma ferramenta para vocês. Mas eu quero fazer desafio ODS. Você vai usar a IA. Não, mas por que eu tenho que me meter com o ODS? Eu quero fazer IA, eu não quero saber nada. Eu disse, tá bom, IA para quê? Para o bem de quem? Então as duas coisas são absolutamente conectadas. E algo que ficou, não sei quem já teve a oportunidade de ver o resumo de ontem, e o resumo de ontem eu achei muito interessante, e recapitulando, inclusive para quem já participou de edição anterior, tem novidades. Então, desde o início, desde a Maria Regina, todas as aulas eram gravadas. Ah, eu não pude participar, vejo depois. O ano passado, a gente começou a ter, além de ser gravada, começou a usar IA para registrar, fazer o resumo. E esse ano a gente está com mais recursos, então além de fazer o resumo, tem o resumo em vídeo. E é uma ferramenta que a gente vai orientar vocês de que todo mundo que quer fazer pesquisa e educação precisa conhecer o Notebook LM. E uma coisa que ele fala, como é que são aqueles vídeos? Como que aqueles vídeos nascem? Ele tem uma lógica de contação de história, ele tem uma lógica de pegar coisas relevantes. Então, quem teve a oportunidade de já ter visto o vídeo de ontem, ele falou, de onde saiu tudo aquilo? Das coisas relevantes que foram ditas.
Como é que o negócio do pertencimento da Áurea foi para lá? Como é que o forno foi lá de Alagoas foi para lá? Como é que as mariposas, a mulher foi para lá? Tá? É um processo de extrair o que é diferente, o que é relevante. Como é que misturou socióloga com bailarina, com não sei o quê? Se vocês passarem, quem estava ontem, a gente falou tudo isso. E o que a gente busca, normalmente tem de 5 a 7 minutos, é uma questão de técnica também, o que foi mais importante. E se vocês olham e começarem a pensar com esse olho, e esse olho tem muito a ver com contação de história, então a gente vai ter um desafio para vocês, que é um desafio que a gente tem, tá? E aí a gente vai estar orientando todos vocês que querem ser luz na educação, querem trabalhar com pesquisa. A gente já disse que pesquisa é séria, mas não precisa ser chata. O LED tem uma bandeira muito forte, que o problema da educação é comunicação, em todos os sentidos. Tá? É uma questão de protagonismo, ou seja, as pessoas, infelizmente, o sistema de ensino, na grande maioria, vocês, professoras e alunos, tomam conteúdo, tomam matéria e não tem tempo de fazer projeto para ficar pensando, para que serve esse negócio que eu estou aprendendo? O que está acontecendo no mundo lá fora? Na hora que tem esse espaço, dá o resultado que dá. E aí uma coisa que eu vou comentar, assim, a gente vai estar sempre fazendo o making off, porque um monte de gente pergunta, mas como é que vocês fazem esse negócio? Se vocês notarem, existem questões que eu repito muito. Isso chama-se ênfase, e a ênfase é registrado pelo processo de gravação. De que aonde foi dado ênfase? Foi dado ênfase nisso. Então, todo mundo aqui que é autor, professor, aluno, vocês vão fazer trabalho, aprenda que na comunicação, tá bom, onde está a sua ênfase? Não, meu relatório tem 38 páginas, tudo igualzinho. E aonde está a ênfase, onde está o destaque? Se você acha que alguém vai ler 38 páginas, uma das coisas que a gente aprendeu com o LED normalmente tem uns 3.000, 4.000 projetos, e uma das coisas que a gente aprendeu, a gente sentiu e viu, pensa vocês em lugares de alguém que tem que analisar. Quem vai ler 3.000, 4.000 projeto chato, que começa com aquele título de 7 linhas, e fica falando, mas está tudo certinho na BNT, não sei o que, etc, mas está chato pra caramba, não consegue prestar atenção, não lê. Então, muitos de vocês vão ser convidados a participar do LED, por todo sentido, tem o desafio para aluno, tem participantes que são alunos, e toda a lógica é onde é que está a sua ênfase. O que é importante. Então, queridas alunas, queridas professoras, o grande desafio de vocês com a inteligência biológica e intuição, que a IA não vai ter nunca, é aonde está a ênfase. Não pode ser tudo igual. É na ênfase, no destaque, que eu vou estar chamando a atenção. O que tem diferente no que eu falei? Então, assim, pegando o caso que eu achei muito interessante, eu me divirto pra caramba na hora que eu vejo o resultado. Então, na hora que eu vi o destaque que ficou, aquela fala da aula, a aula vai falar, mas eu falei tão pouquinho, por que foi um destaque tão grande? Você que colocou, você gostou do projeto? Eu disse, eu não fiz nada. O destaque achou aquele... Como é que foi parar o forno lá de Pão de Açúcar, Alagoas? Porque eram coisas relevantes sendo ditas, diferentes, que chama a atenção. Então, vocês têm um objetivo fazendo o projeto, que vai ser envolver as outras pessoas. Vocês vão querer que as pessoas participem da sua causa. Que o problema que vocês querem resolver, os outros também querem, que não adianta vocês estarem sozinhos tentando resolver. E que as pessoas consigam entender rapidinho o que é que vocês vão fazer. E uma coisa que me marcou muito, minha formação foi no Brasil, no exterior, eu nunca esqueci um treinamento que eu tive nos Estados Unidos, e num mega auditório o presidente disse, quem não consegue se comunicar com o porteiro, com o presidente, está com um problema seríssimo nesse mundo que a gente está. E depois no LED alguém falou, e com uma criança. Então pense que tudo que vocês fizerem, uma criança precisa entender, o porteiro precisa entender e o presidente precisa entender.
O nome disso é muito bonito, chama-se linguagem universal, a linguagem que todos entendem. Eu vim da área de tecnologia, de ciências e não sei o quê, e uma das coisas que sempre me irritava, eu ficava louco para quem é de tecnologia, eu não aguentava a sigla. Tem gente que fala, não, mas o negócio, eu falo um monte de sigla, eu falo um monte de termo, na área de ciências, médico, então é uma loucura. Ele fala uns termos que você fala, mas o que é isso? Ah, mas isso é isso? Por que você não falou isso daqui, em vez de falar aquele termo tudo complicado? Porque eu tenho que ser sério. Então, algo que me marcou muito no LED foi, assim, no LED eu já achei que simplificava a comunicação e cortar 80% do que eu falo. Fernando, corta. Um exemplo que eu gosto de citar, a gente falava que a gente faz mentoria, projeto de vida, propósito, não sei o quê, não sei o quê. E aí eles perguntavam, Fernando, você fala tudo isso, esse negócio é chato, todo mundo faz isso, tem um monte de projeto, tudo fazendo isso. O que nos chamou a atenção foi porque os alunos falavam trampo legal. É porque trampo legal é o nome que a gente fala, porque tem que ser um negócio legal. E por que você não usa esse nome que todo mundo entende e é tão intuitivo e tão simpático? Não, porque eu tenho que ser sério. Eu nunca esqueci essa resposta, para quem já ouviu várias vezes, foi quem disse que ser sério tem que ser chato? Por que você não usa trampo legal? E daí para frente, nossa, vai virar trampo legal, então nosso programa de mentoria, de projeto de vida, de propósito, competências socioemocionais, etc., se vocês olharem, chama trampo legal. Por que IA para o bem de todos? Porque foi marcante para a gente quando a gente viu uma palestra que alguém falou, tá bom, as IAs estão para o bem das Big Tech, e quando é que elas vão estar para o bem dos outros? Então pense nessas coisas, porque vão nortear todo o nosso trabalho, que comunicação vai ser essencial. E agora, então, eu passo a bola para vocês, porque o que a gente vai estar fazendo? Hoje a gente acabou espichando um pouco, não devo espichar tanto, mas foi bom que chegou gente aqui. E o que a gente precisa é o seguinte, a gente tem 10 equipes aqui. Algumas estão inteiras, algumas estão se organizando, algumas conseguiram fazer reunião, algumas não conseguiram, algumas já estavam no Classroom, outras não estavam. Não importa, a gente vai sempre usar a primeira hora do dia para que vocês façam um resumo de 5 minutos no máximo. Então você fala, Fernando, isso daí vai dar 50 minutos. 50 minutos para todos contarem o que aconteceu ontem e compartilhar é riquíssimo. E vocês vão começar a fazer um exercício. Nossa, mas a gente fez um mundaréu de coisa. Então, aquele mundaréu de coisa que vocês fizeram, vocês vão contar em menos de 5 minutos. Não, eu contei em 1 minuto. Provavelmente em 1 minuto você não destacou. Porque vocês vão contar o seguinte. Então vamos começar. O que aconteceu ontem para vocês? E quem conseguiu acessar o e-book e a primeira atividade, seja do Desafio ODS, seja do IA para o bem de todos, tem 3 perguntas para a roda de conversa. Qual que é a atividade que vocês vão fazer hoje no pequeno grupo? A roda de conversa. Como que a produtividade dispara? A gente tem algumas queridas aqui que já me chamaram muita atenção, e aí de novo, acho que ela vai ficar vermelha, eu vou falar da Duda aqui de novo, que ela fez a pergunta, não, mas onde que a gente vê as coisas para a gente ir vendo antes, para a gente se preparar? Se cada uma fizer isso, a produtividade é incrível, tá? Se não tiver tempo, paciência, mas o que a gente espera todos os dias? Que vocês estejam sempre prontos em relação ao dia seguinte. O que a gente diz? O que vai ter hoje? Hoje vai ter o capítulo 1 e tem as perguntas, vocês vão estar na roda de conversa. O que a gente espera que aconteça? Que você fala, eu já entrei, eu já descobri que tem e-book, eu já achei no Classroom, eu já achei a atividade, aliás, eu já até respondi a minha. E o que vai acontecer hoje? Então, a sua resposta da sua roda de conversa, de você com você mesmo, vocês vão, dentro do pequeno grupo, chegar num consenso daquelas 3 perguntas. O que vocês consideram que é a visão de vocês? E na segunda parte da reunião, que normalmente começa lá pelas 11, vocês vão contar, olha, a gente fez o pequeno grupo e a nossa conclusão sobre o assunto é o seguinte.
Para quem está chegando, para quem já ouviu, para quem já ouviu 10 vezes, não vai ter aula. Ninguém aguenta aula, ainda mais nas férias. Vocês vão produzir conteúdo adoidado. E como que a gente sabe o que é certo? A gente vai estar trabalhando com temas que a palavra certo é uma palavra muito complicada, porque a gente vai estar falando de visões diferentes. E o que vai interessar para a gente não é a resposta. Você fala, meu Deus, onde que eu coloquei? Agora eu estou num hospício, estou colocando a coisa mais maluca que a outra. A resposta não interessa, o que interessa é o processo de raciocínio. Como você chegou nessa resposta, que informações você usou, por que você achou que isso era a causa, e o que a gente aprendeu, outra coisa, de ser objetivo. Se todo mundo concordou, não tem muito o que falar, vai para o próximo. Aonde que está o conteúdo para uma futura cientista? Onde alguém diz que é branco, outro diz que é preto. Alguém falou sim, alguém falou não. Então foi um aprendizado de vida para mim muito importante, quando alguém falou, olha, aqui a gente não faz reunião para todo mundo concordar, porque se for para todo mundo concordar, a gente manda para o WhatsApp, manda para o e-mail e não precisa fazer reunião, não precisa das pessoas de corpo presente, para todo mundo falar sim, para todo mundo falar não. O que interessa, a inteligência biológica é, não, mas eu acho que é sim, eu acho que é não. Agora vamos debater, agora vamos trocar ideia e vamos ver qual é a linha de raciocínio, por que você disse sim, por que você disse não. E qual que é a riqueza desse grupo, a diversidade. Talvez alguém diga, é óbvio que é sim, é uma aluna, e talvez uma professora diga, é óbvio que não. E alguém diga que é óbvio que é sim, e dizer, mas na sua cidade, mas na minha não é. E qual é o processo mental de análise de raciocínio? Isso é que define a cientista, isso é que define a cientista, é um processo mental, que começa com uma coisa que a gente já falou e vai ficar repetindo, da capacidade de vocês falarem a pergunta por quê. E a última coisa que a gente já disse, a gente vai usar IA adoidado e a gente não usa IA para responder coisas, a gente usa IA para fazer pergunta. Como assim? Ah, não, mas eu peguei o chat GPT, botei tudo lá, não sei o quê, entreguei, copiei, colei, entreguei para a professora e eu disse, tá bom, então não aconteceu absolutamente nada. Quem já pegou o material já viu que uma das técnicas que a gente vai usar, não, a gente já estressou o assunto, ótimo. Aí a gente vai colocar as nossas queridas IAs para fazer perguntas sobre os pontos fracos e os pontos de atenção. E aí você fala, nossa, vai fazer a gente mergulhar em coisa que a gente não viu ou que a gente não quis ver. E se a gente tiver com as respostas tudo claro, bola para frente, significa que vocês estão com algo muito tranquilo. E algo que a gente traz do LED, que a gente sempre busca compartilhar, que é, se é óbvio, se não contribui em nada, pula. Como pula? Vamos usar o nosso tempo para fazer coisas relevantes. Por isso que a pergunta é, qual o problema que você quer resolver? Se esse problema não for relevante, não vai engajar ninguém. Ah, não, mas eu vou fazer um relatório de 37 páginas, 40 páginas, do jeito que precisa lá para a BNT. E ninguém vai ler. Então, vocês vão usar as férias de vocês para fazer coisas úteis. E agora eu paro de falar, vai na ordem que vocês quiserem, se ficar muito difícil a gente pega aquele turma 1, turma 2, turma 3 e arruma a ordem, tá? Mas para começar a gente gostaria de ouvir quem é que já diga eu quero falar. Olha, ontem aconteceu o seguinte, lembra que, mas todo mundo já sabe, eu vou pegar o caso da Maria Regina, que está aqui, que vocês gostaram dela, ela fala, eu não sei o que aconteceu ontem, eu não estava na reunião. Então, e o que vocês fizeram ontem e o que a gente vai fazer hoje? Eu vou usar a Maria Regina como figura. Pense que esse é o objetivo. Mas eu estou no IA e eu fiz o seguinte, mas eu estou no ODS e fiz o não sei o quê. Vocês fizeram isso? Fizemos. Nossa, que legal, acho que a gente vai fazer isso também, porque eu gostei da ideia. Quem começa? Quem puxa a fila? Coragem. Alguém levantou a mão? Não, alguém entrou e saiu. Coragem.
Quem quer contar? No mínimo, entrei no e-book e a atividade de hoje, da minha, é a seguinte, e o que eu acho é o seguinte, é isso que a gente vai fazer na reunião? A Duda quer falar. Bora, Bora lá. Duda! Bom dia. Bom dia. Bem, ontem, na hora da divisão de turmas, eu fiquei sozinha, minha parceira, não sei porquê, mas ela não conseguiu participar. E daí, quando eu fui responder a atividade, estava lá, qual o projeto que a gente tinha discutido. Só que, como eu não pude discutir, eu coloquei uma só resposta de um projeto que eu tinha na minha cabeça, que eu não sei se a minha parceira vai concordar, e eu queria saber a opinião de vocês, para ver se vocês acham que tem a ver. Vocês falaram pra gente escolher uma ODS do coração, e para mim a desigualdade e também a educação de qualidade. E eu pensei em como ligar isso, e uma coisa que eu percebi, não em Cornélio, mas aqui na minha cidade mesmo, quando eu estudava nas escolas daqui, é que é muito difícil gerar a inclusão das crianças autistas dentro das salas de aula. Porque a maioria das vezes, os professores acabam segregando a criança numa sala separada e ela não tem socialização nenhuma com os outros alunos. E às vezes, quando ela vai ter algum momento de socialização, a criança entra em desespero e surta porque aquilo não está no hábito dela. E eu queria saber se vocês acham que isso tem a ver com o ODS, que eu posso fazer um projeto com base nisso, na inclusão das crianças autistas dentro de salas de aula, para elas terem uma maior educação de qualidade. Perfeito. A gente já demonstrou e a gente gostaria de ouvir. Cada grupo tem 9 consultores, 9 apoiadores, 9 compartilhadores. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar? Nossa, isso faz sentido. Não, não faz, faz. Comenta o que quiser. É desse jeito que vai rolar. O que vocês acharam da proposta da Maria Eduarda? Eu achei a proposta dela maravilhosa. Eu tenho um primo que ele é autista, estuda aqui na cidade de onde eu vim, e isso é realmente uma questão, não só para ele, mas para todas as outras crianças autistas da escola, uma coisa que eu sempre vi também, que eu sempre achei um problema. E, nossa, é muito relevante, principalmente hoje, que nós estamos vendo muitos diagnósticos de autismo e cada vez mais crianças com autismo nas escolas e cada vez menos as escolas sabendo lidar com isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Vou pegar a fala Maria da Maria Eduarda, Regina. super tópico e assunto super interessante, e muito em alta e muito importante, né? Super tem a ver, tá? E inclusive é uma das temáticas que eu também sou muito apaixonada em trabalhar, e principalmente na educação básica. Perfeito. Adorei. Mais alguém? Então, Maria Eduarda, é um tema em alta, importantíssimo. A gente tem hoje, não está a Giovana aqui, a Giovana foi do Futura Cientista 2025, foi uma proposta que inclusive ela conduziu e esse ano ela voltou no assunto no ECA, porque saúde mental e autismo virou pauta prioridade nacional e você vai ter muita coisa para trabalhar, para ver, e o assunto você vai falar, meu Deus, isso é muito maior do que eu imaginava. Eu vou dar um testemunho, a gente participa de um programa de mentoria da USP, que eu comentei já, o programa GESC, de mentoria de impacto social, e por coincidências não existe, eu fiquei com uma entidade de autista no ano passado, e a Bel também, e a gente acabou mergulhando nesse assunto, e a gente acabou nossa mentoria lá, falando, meu Deus, o Adote uma Escola não trabalha o autismo. Que coisa absurda, a gente está com 4 anos, indo para o 5º, e não tinha autismo. A gente vai falar, nossa, o Abril, a gente começou com o Abril Azul, não, mas não é só Abril, continua depois, mas não é só o autista, porque virou a inclusão integral, e aí na hora que a gente começou,
para que você tenha como referência, e tem, se você entrar nos temas disponíveis lá do Classroom do ODS, você vai achar lá um do ECA e saúde mental. Isso. E já vi que tem a Ana Lima, tem a Maria Regina, que já são duas que você vai colar e fala, conta mais, fala mais. É desse jeito que vai acontecer com cada uma. E a gente vai procurar, inclusive, eu não tenho certeza se tem algum projeto dos 84 do Futura Cientista 2026 que tem esse tema. Uma futura cientista curiosa e vai procurar e se mexe. Então, quanto mais vocês se mexem, mais as coisas acontecem. Com essa leveza, com essa alegria. Isso. Parabéns, verdade, parabéns, parabéns. Nós temos uma base de conhecimento sobre autismo no Classroom e no Instagram muito grande, com muitas coisas sendo faladas, com muitas coisas que são apresentadas ali, que você pode tirar uma ideia. Tá? Se por um acaso você não achou, a gente dá a dica e eu posso mandar até para você, porque nós trabalhamos com autista e ficamos impressionados com o que a gente viu e com aquilo que a gente precisa fazer aqui na Link, né? Então, olha, parabéns. Uma bela escolha. Parabéns. E pegando esse exemplo, né? Nossa, você começou acertando em cheio. Se você olhar a apresentação de 2025, uma das equipes pegou saúde mental como problema? Tinha uma professora, é a equipe que tinha a professora de dança, é a equipe que... E, inclusive, que eles falaram, o que a gente vai fazer? A aula é muito chata, a gente quer fazer um podcast e quer fazer atividades para que a gente quebre o gelo e inclua. E vou colocar em contato, a Giovana não está aqui. A Giovana, olha só o exemplo do que você falou. A Giovana participou ano passado. Esse ano eu tenho Enem, não sei o que, não sei o que lá, vou me desligar porque eu tenho que fazer Enem. Por causa do Futura Cientista, ela falou, eu vou ser presidente do Grêmio, eu não sei como é que eu vou fazer para dar tempo, mas eu não posso deixar as coisas não acontecerem e acho que eu posso contribuir com toda a experiência que eu tenho. E virou presidente do Grêmio da escola dela. Qual o tema que ela trouxe no desafio ECA, saúde mental em junho? O autismo e o bullying, e a violência que eles sofriam e a falta de estrutura da escola para atender. Então, pensa no seguinte, vamos usar o exemplo da Duda, porque foi ótimo, as conexões é a palavra-chave que vai acontecer aqui. Mas é do outro grupo, da outra não sei o que, da outra não sei o que lá. Abre a boca, fala, conecta. Vocês estão num grupo, tá? E se vocês não acharem, pergunta, grita. A gente coloca... Por que naqueles resumos tem lá desafio, não sei o que, fonte, referência, palavra-chave, para ajudar vocês a procurarem? Mas tem que usar, vocês usam o que vocês quiserem. De repente, tudo que vocês estavam planejando, alguma coisa que a Maria Eduarda, que a Darlene, que alguém falou, nossa, isso me trouxe à luz, eu vou juntar com tal coisa. Eu vou perguntar para... Maria Regina, por que você disse que era importante? Você pode colaborar em alguma coisa? Vocês já estão vários, e eu fiquei muito feliz, que falaram, eu estou no Desafio ODS, mas eu estou no grupo lá do IA. Eu estou no IA, mas estou no grupo do Desafio ODS, porque eu gostei desse negócio, quero ver as duas coisas. As monitoras que estão aqui, mentoras, como a Aura, a Maria Regina, estão em todas as turmas, elas podem ficar navegando, elas podem... Olha, passa na minha lá e me dá uma ajuda, uma força nesse assunto. Então, essa estrutura... Não, mas eu sou de quem? Todo mundo é de todo mundo. Não tem isso. Todo mundo é de Deus. Bora lá, quem é o próximo? Eu posso falar. Vai, Kathleen. Dá pra me escutar certinho? Sim. Então, aconteceu uma situação muito parecida comigo também, igual aconteceu com a Maria Eduarda, a minha parceira não entrou. Eu não sei se aconteceu, mas a Aura entrou. E a gente teve uma conversa. Eu queria também expor a minha ideia para ver se vocês concordam, para ver se está dentro do projeto, se vocês acham que tem alguma coisa para alterar ou talvez tomar outro caminho. Eu pensei em criar um aparelhinho
que medisse tanto o volume da água quanto o pH da água. Ele seria implementado em rios dentro da cidade e a função dele é não limpar a água, mas sim ver quem suja e prevenir enchentes. Ele também teria um âmbito mais social, porque veria quais comunidades foram afetadas e como prevenir isso, e também expor realmente quem suja. Por exemplo, tem um rio embaixo de uma empresa e toda terça-feira, às 10 horas da manhã, o índice do pH sobe ou o pH desce e fica uma água mais ácida. Então, há sinais que está tendo contaminação por meio dessa empresa, está sendo liberado algum tipo de substância ácida que mexe tanto com o ecossistema da água quanto, né, com as comunidades locais que talvez peguem água desse rio, porque infelizmente acontece. E esse aparelhinho também linka com a IA, porque ele é controlado remotamente, ou seja, um programa facilmente pegaria os dados do pH e também do volume da água. Mas eu queria mais saber de vocês acham que isso está dentro, ou que talvez eu tenha que tomar outro rumo. Eu não conversei com a minha parceira, porque ela não conseguiu entrar, mas eu queria expor para ter mais um caminho a seguir mesmo. Que cidade você está? Oi? Eu estou em Barretos. Barretos, perfeito. Então, olha só como está ficando lindo. Estamos em 2024, a gente conseguiu que o Centro de Pesquisa de Meio Ambiente da Petrobras em Cubatão participasse do Futura Cientista, a gente está no Guarujá. E a gente conseguiu que alunos do ODOT de uma escola de Cubatão participassem, todas as monitoras foram lá, foi presencial, foi lindo. Qual foi o tema? Exatamente o que você falou. Tem um polo industrial, o rio passa na escola que estavam as alunas e o Centro de Pesquisa de Meio Ambiente da Petrobras propôs fazer análise da água antes do polo, depois do polo, antes da escola e depois da escola. Não precisa dizer quanto que os alunos da escola quiseram saber o que acontecia com a água, que era a água que passava no quintal da escola. E o que tinha a ver com o quê? O ano passado, a gente teve 3 projetos, um deles foi do Robótica Sustentável, e um dos itens que foi trabalhado usando robótica era justamente o monitoramento e medição. Então a gente tem muito material. Se você entrar, a gente não tinha liberado, mas depois eu te mostro onde que está o material do ano passado do Robótica. Um dos temas é esse. Aonde está o material da água, um dos temas é esse. E só tem tudo a ver. E você vai achar esse assunto de novo no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, dentro daquela pergunta, IA para o bem de quem? Então nós ensinamos IA para o bem das pessoas que... E nem vou espichar, porque a gente ainda vai lá para Camaçari, e olha que loucura que é esse projeto, em que a gente tem outra vencedora LED, que trouxe a questão, olha Maria Eduarda, ela trouxe, não, psicólogo na escola por causa do não sei o que, da saúde mental, do autismo, do não sei o que, etc. Vamos falar com os alunos para saber se eles querem ir para cima. A gente precisa ir para cima, não sei o que, e tem o rio. Isso. Que rio? Passa um rio dentro da escola, fedido pra caramba, não sei o que, etc. E a gente passa mal, não sei o que, tem hora que dá tontura. Começou no saúde mental, no LED, e os alunos falaram do rio. E há quanto tempo tá? Faz uns 10 anos. Faz uns 10 anos, Vocês têm Grêmio? Não, mas a gente tem o Clube de Ciências. O Clube de Ciências não podia fazer alguma coisa para ir para cima disso? Se vocês orientarem, a gente quer ir. Então, a gente consegue, só na sua fala, fazer todas essas conexões em que está tudo alinhado. A gente vai achar, tem mais grupo, o grupo da água, tenho certeza que tem mais grupo nessa edição, trabalhando a pesquisa da água. E aí eu vou pegar, por exemplo, a Maria Regina está aqui, a gente ainda tem outras monitoras, que uma das coisas que a gente já provoca vocês é ajudar a achar essas coisas para as queridas que estão aqui. Então, por exemplo, a gente mapeou todos os projetos desse ano.
E aí você ajudar a achar, peraí, eu sei que tem um projeto que falou de saúde mental de autismo. Tem alguém que está mexendo com a água. A gente fez o robótica no ano passado, e quando a gente fez isso, a gente descobriu que a gente estava fazendo robótica, monitoramento, não sei o que você precisa conhecer, Kathleen. E aí, na hora que a gente virou os projetos Futura Cientista, o Instituto Federal, não sei da onde, em Sergipe, fez um projeto de robótica sustentável para trabalhar a reciclagem. E a gente tinha um grupo trabalhando no desafio circular, no desafio ODS, e tinha um outro trabalhando robótica. Eu falei, não acredito que eles fizeram nossos 2 projetos juntos. E o robozinho está lá pegando as coisas direitinho, não sei o quê. E eles entraram em contato e disseram, mas para a gente estava faltando fundamento. A gente fez o robozinho, mas a gente sabe só um pouquinho de robótica e só um pouquinho de economia circular. Então, parabéns, parabéns, parabéns. E qual é o papel que a gente se propõe? A gente não vai ter aula. As professoras queridas estão todas convocadas, desafiadas para ajudar a gente a achar. Então, como é que é? Até agora a gente já tem 2 projetos top. E como cada um coloca os neurônios, como é que ajuda a Maria Eduarda, como é que ajuda... Nem que seja só dando dicas, você já procurou, você já viu tal coisa, igual a Bel falou, e a gente tem um acervo fantástico. E a gente vai trabalhar muito o seguinte, por que chama compartilhar para multiplicar o último capítulo? Porque o conhecimento vem do coletivo. Aquele cientista sozinho, chato, com cara de professor, esqueci o nome do personagem do Disney lá, não sei o quê, não existe, sabe? Ciência eu já achei aqui um projeto de Tocantins, Palmas, que chama-se Água Potável para Todos, Estratégia de Combate às Doenças Transmitidas pela Água e Promoção da Saúde. Desse ano. Um desses, né? Desse ano, né? Desse ano, estou falando desse ano. Então, pense no seguinte... Vocês vão falar, Fernando, mas esse negócio vai virar uma maluquice. Isso é atuar em rede. Se vocês têm um foco muito claro, vocês vão chegar em Tocantins, pegando o caso da Kathleen, vai chegar em Cubatão sem se perder, porque você sabe exatamente o que você quer. Tá? Não vai ficar, mas isso junta com aquilo, junta com não sei o quê. Não, eu quero saber o seguinte, nesse projeto tem alguma coisa que soma no meu? É isso que a gente vai estar fazendo. Nossa, isso fica muito legal. E a outra coisa que a gente busca sempre é, pense cada uma de vocês. Esse exemplo que a Bel acabou de falar. Kathleen, do que você quer fazer, você tem alguma coisa que você pode somar com o do Tocantins? Se a gente entende que compartilhar é mão dupla, isso fica lindo, isso fica riquíssimo. E desse jeito que a gente passa a ter amiga no Brasil inteiro, desse jeito a gente vai ter amiga no Brasil inteiro. E a gente tem toda a coordenação do Futura Cientista. A coordenação do Futura Cientista quase morre louco com as nossas propostas. Fernando, você quer compartilhar o projeto com todos os outros? Quero. Não, esse negócio não vai dar certo. Fernando, eu já compartilhei. Na hora que eu vi o que elas fizeram, tá bom demais. A gente precisa compartilhar. Bora, parabéns, acho que a gente já respondeu para você, Kathleen. Quem mais? Quem mais? Tá ótimo isso. Quem mais? E não vem com aquela história, nossa, mas a minha é tão simplesinha, as duas na largada já contaram coisa, todo mundo aplaudiu, a minha era tão simplesinha. Não existe simplesinha. Não existe isso. Quem mais? Quem é a próxima? Neide, Bom dia a falou? todos. Boa, Maísa. Bora? Então, um rascunho do meu projeto. Só que antes também eu quero dizer que ao entrar na sala também só ficou eu, assim como aconteceu com as meninas também. Acredito que houve algum problema e a outra pessoa não pôde participar. O meu projeto foi utilizar a IA para auxiliar na educação, ou seja, justamente a junção da IA com a educação.
E eu pensei em fazer uso dos recursos que a IA, a inteligência artificial, a tecnologia oferece e fornece para expandir as formas de aprendizado. Ou seja, com o avanço da tecnologia, nós tivemos uma facilidade muito grande em poder consumir conteúdos, por exemplo, relacionados à educação, conteúdos escolares ou seja lá qualquer outra coisa. Para reforçar um pouco mais o projeto, eu queria responder as 3 perguntas que tinha no e-book, que querendo ou não, estava atrelado ao que eu pensei. Eu até fiquei bem feliz na hora que eu fui responder, porque, querendo ou não, se encaixava na minha proposta. A primeira pergunta foi: onde a tecnologia já ajuda no processo de aprendizagem em sua escola ou comunidade? Então, a tecnologia, como eu falei, com todo o avanço que ela está tendo, ela fornece uma maior quantidade de conteúdos para todas as pessoas. Ela vai amplificar as maneiras de aprendizado, além de facilitá-lo, claro. Outra pergunta que tinha também no e-book foi: em que situações ela pode atrapalhar ou excluir? Então, a inteligência artificial, em específico, ela pode acabar atrapalhando quando ela é utilizada de maneira inadequada, sendo usada para diminuir a capacidade pensante do indivíduo. Ou seja, quando eu deixo de me esforçar para tentar responder algo e apenas colocar ali no chat GPT para ele responder, como já foi falado aqui na reunião. A última pergunta foi: como garantir que a IA seja usada de forma justa e responsável? A resposta que eu coloquei lá foi: a IA, quando utilizada de maneira adequada e responsável, traz inúmeros benefícios, como o auxílio na área cognitiva e educacional, criando na criação de ideias também, e pode trazer impactos positivos à sociedade em várias outras áreas. E isso é fato, porque ela amplifica muito, muito, muito as formas que nós temos de aprender. A IA pode estar ajudando na metacognição, que é justamente isso. Eu achei a palavra correta, metacognição, que é a forma de aprendizado. E para que tudo isso venha acontecer na prática, se utilizando da IA, eu pensei em algo como um aplicativo, mas isso pode ser melhorado. Inclusive, fica aberto para opiniões. Muito bom. Bora, fantástico. Quem quer comentar? Eu fico por fim, que senão só fico eu falando, que eu já ia ter a mesma coisa aqui. Você pegou outro tema, top. Eu vou pegar só um exemplo que me marcou muito. Desde que começou o LED, a gente acompanha sempre o desafio, porque o desafio do LED, o prêmio é para projetos que existe, e o desafio é para estudantes. Estudante vai desde EJA até pós-doutorado. Achei muito interessante quando ouvi isso. Já teve alguém de EJA que ganhou como estudante, e já teve alguém com pós-doutorado que ganhou como estudante. Então, vale para todos. É para uma ideia. E a Camila Kutz, que é mentora de IA, de tecnologia para mulheres, etc., alguém incrível, é que coordena todo o processo de avaliação e seleção. E a gente vê, no primeiro ano a gente participou na banca, a gente tem acompanhado todos os projetos, e algo que ela comentou na edição de 2025 que chamou muita atenção. Ele disse: Fernando, a gente usou as nossas engenhocas de detecção de cola por IA, e 75% dos projetos que foram submetidos foram eliminados na largada, porque era copia e cola do chat GPT. Ou seja, demonstrando que, inclusive, eram muito burros. Essa foi a frase dela, de não perceber que era tão óbvio. Tá? E alguns dos projetos vencedores usaram intensivamente IA. Então, vocês pensem nessa frase. Dos projetos do Desafio LED, 75% foi descartado na largada porque era copia e cola. E dos vencedores, praticamente todos utilizaram a IA como deve ser utilizada, que é o que a gente vai voltar aqui. Tem tudo a ver com o que você falou. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, tem algo que a gente
vai estar comentando com os alunos, com os professores. Ah, então é proibido, não pode IA, não pode celular, não pode. Assim, não tem ninguém aqui, só a Bel vai entender a piadinha. Eu, quando fiz engenharia, tinha um negócio chamado régua de cálculo, que existia antes da calculadora. E nunca vou esquecer que quando apareceram as calculadoras HP, eu tinha professor, não pode usar porque isso vai emburrecer. Que absurdo. Depois a gente ouviu isso de novo quando surgiu o computador, microcomputador, internet e agora IA. E o que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês é o seguinte, é IA para o bem de quem? E qual é a forma inteligente? 75% foi rejeitado porque usou IA da forma burra. E todos os vencedores usaram IA da forma inteligente. Vamos aprender o que é a forma burra, o que é a forma inteligente? Tá? Na prática. Então, parabéns. E você pega um tema que é complicadíssimo. Vem aquelas maluquices, não pode usar IA porque eu sou professor, não vai ter um robô dando aula. Ao mesmo tempo que a gente tem algumas, a gente está num estado, sem entrar muito em polêmica, a gente está num estado que ainda vem essas ideias malucas, não, vai botar IA para substituir o professor. Eu falo, meu Deus, não entendeu para que serve isso e cuida da Secretaria de Educação. Então, isso, aí ainda bem que a gente acha outros estados, estamos aqui, para quem é da Bahia, para quem é do Ceará, a gente está aprendendo direto com vocês. A nossa referência de IA na educação está no Piauí. Para quem aqui igual cadê a Kathleen? Para quem igual, sei lá, você é de São Paulo, quando a gente começou, nossa, nós somos de São Paulo, nós somos top. A gente está aprendendo direto com o Nordeste. E aí a gente foi perguntar, por que vocês estão? Por que do LED do ano passado, dos 7, 3 eram da Bahia? Porque a educação transforma a vida para a gente precisa. Por que é de lugar pequeno? Porque a gente precisa. E alguém do lugar pequeno, de repente de Pão de Açúcar, Lagoas, de não sei da cidadezinha que a Mais acabou de falar, pode estar com uma ideia incrível, porque a gente precisa. Então, cola nisso, porque o tema é quentíssimo. Quem quer comentar IA na educação? Bora? Quem quer comentar? Luz para Maísa. Sugestões, palpites? Ou até o parabéns ou que não gostou, né? Vale tudo aqui. Se gostou ou se não gostou. Bem, vamos seguindo. Temos muito material, Maísa. Você está com um tema que é quentíssimo. Tá? É mesmo. Lembra que a gente começou com IA aqui em 2023 e 2024 a gente propôs colocar projeto de IA numa escola pública, a gente quase foi linchado. Não, vai botar robô aqui, não sei o que, ninguém está falando de botar robô. Esse negócio, aí os alunos não fazem nada, só copia e cola. A gente fala, então, diretora, se o aluno conseguir copiar e colar a resposta, está errada é a pergunta. Então, começa a pensar nessa frase. Se o aluno conseguir responder copiando e colando do chat GPT, está errada a pergunta. Nessa escola, a gente perguntou quantos professores usavam IA para preparar a aula. E a gente ficou chocado que nenhum. Não, professor, IA não vai me substituir. Não vai mesmo. Se você usar a função de professor. Agora, se usar a função só de procurador de conteúdo e copiador de livro, a IA vai te substituir. E professor não é copiador de livro, nem selecionador de conteúdo. Ele é alguém que tem que trazer o raciocínio, tem que trazer a análise, tem que trazer o senso crítico. E deixa eu ver se ela está aqui. Cadê a... Ela não está aqui, a Lívia está aqui. Aí na hora que aparece a socióloga com a cientista, a gente adora, porque precisa dos dois lados do cérebro. Então, Maísa, você vai ter que trabalhar, e você está pegando um tema complicadíssimo, seríssimo. Muito bom. E bora lá. Quem mais? Vamos mais 10 e 8, 10 e 15, para vocês terem tempo da divisão. Mais duas falas. Oi, bom dia.
Bom dia, Heloísa. Eu tive uma ideia, mas eu não sei se é muito que é boa para desenvolver o projeto. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre aquele caso aquele ator do SBT que fez Chiquititas, e daí o pai da namorada dele matou ele e os pais dele, né? E daí, durante o depoimento lá, a filha dele fala que ele sempre foi uma pessoa muito agressiva. Então, que durante ali toda a infância e adolescência dela, né, ela sofria um pouco com isso, porque ele era muito controlador e era meio agressivo com ela e com a mãe dela. Daí eu fiquei pensando nisso, e daí, juntando isso com a IA, pode, tipo, criar uma inteligência artificial que seja assim meio disfarçada, que ajude essas pessoas, porque é um problema muito que acontece muito, né? Então, tipo, mulheres e crianças que sofrem algum abuso, alguma agressão dentro de casa, então criar uma inteligência artificial que consiga perceber isso e que consiga já oferecer apoio, então, ou ligar para a polícia, ou um apoio psicológico, assim, só que seja de uma forma meio disfarçada, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas têm medo de procurar ajuda, então essa inteligência artificial ia ser para ajudar essas pessoas. Perfeito, você está numa área extremamente sensível, em que você vai ter muita coisa para fazer e que você vai ter que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que o que você falou é importantíssimo, o primeiro choque que eu tive com relação à IA, e a gente já teve vários, foi quando veio a notícia de que alguém se matou por causa dela. Por quê? Porque eu estava usando a IA como psicóloga, e a IA acabou propondo algumas coisas que no fim ele entrou em depressão e acabou se matando, foi na Europa e estava lá a discussão de processo no processo. Depois a gente participou de um seminário sobre saúde mental, você falou de séries, não sei quem viu as séries da adolescência, que também a gente participou de uma conferência em que alguém trouxe aquela questão que eu falei que mexe tanto com a gente, da IA, das Big Techs, e a criatura mais vulnerável a ser manipulada, justamente as crianças e adolescentes, e tem bilhões, não é milhões, bilhões de dólares nas Big Techs para conseguir impulsionar coisas, pegando esse público que é mais vulnerável. Então, você conseguir trabalhar entre os limites éticos e como é que é, e quem apresentou isso estava falando, tá bom, porque preciso conseguir limitar, porque ela está sendo usada de forma escancarada com esse objetivo. Mas, pegando a sua frase, mas como é que eu consigo me contrapor e fazer o contrário? Então, você está num dos casos que a gente adora, e vai ter um monte de gente aqui, tá? A gente tem um professor da UBMEP, e falou, pô, você só não fala sobre remar contra a corrente, a gente navega contra a corrente o tempo todo, porque infelizmente muitas das loucuras que estão nesse planeta é porque todo mundo está seguindo num caminhar sem análise crítica do que está fazendo, ou está sendo instrumento de alguma coisa que inclusive pode ser muito perigosa. E é um papel para nós aqui conseguir se contrapor. Então o que você está falando é importantíssimo, é sensível, vai ter pessoas aqui que vão te ajudar, tem tudo a ver com saúde mental, tem tudo a ver com cultura de paz, vocês vão ter inclusive uma das reuniões tem a ver com a cultura de paz, que ao mesmo tempo tem a ver com o viés algorítmico. Então esse negócio é muito louco. O viés algorítmico o algoritmo induz coisas, ele induz feminismo, ele induz comportamentos recorrentes. E se o comportamento errado é maioria, olha que loucura. Se o comportamento errado é maioria, a IA acha que está certa. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho mais. Se mais diz que isso é verdade, e o que acontece? Você falou de notícia. O que aparece no noticiário de TV? Sensacionalismo. Então a IA vai achar normal violência.
Assim, por quê? Ué, porque só se fala disso, o seguidor só tem disso. Se alguém fala que aconteceu alguma coisa boa, tem 10 seguidores, tem 20 cursos. Se alguém fala que alguém morreu, que alguém não sei o quê, tem 1 milhão. Ele vai falar, bem, então, como a minha lógica é conseguir seguidor, o que é importante é aquela coisa que traz 1 milhão. E como é que se contrapõe a isso? Tem a história lá da Austrália, restringindo idade, a questão da mulher é seríssima. Junta, provavelmente, assim, o que você está falando de mulher e segurança, eu vou até fazer a pergunta direta se a Lívia, cadê você está aqui? A Lívia está aqui. Sim, se as aqui. mariposas não tem nada que passa pelo que a Heloísa falou, se está na pauta, não está na pauta, se tem material, porque, Heloísa, o que você falou da mulher, do coisa da proteção, pensa no que a Lívia falou, o que faz as mariposas, estão trabalhando com o mesmo tema, buscando soluções. Então, provavelmente, vocês vão ter muito para conversar e talvez a Lívia possa te ajudar e a gente tem outras pessoas aqui muito focadas. A própria Bel é super focada, vocês vão conhecer a Ana Clara. Cadê? Ela está aqui. A Ana também está focada nessa pauta. Então, é desse jeito que essas trocas, então na hora que a gente fala, abre a boca, porque agora a Ana Lima sabe que a Heloísa está preocupada com esse tema. E aí a Ana Lima vai poder falar com a Heloísa, olha, mas o que eu estou querendo fazer é o seguinte, tem a ver com o que você quer fazer? Nossa, tem tudo a ver. E o que a Lívia quer fazer? De repente, se a gente trocar ideia as três, mas são de equipe diferente, tribo diferente, não sei o que, tudo, mas do mesmo planeta, do mesmo mundo, tudo junto misturado. E aí cada um pode continuar numa boa na sua e a outra é uma apoiadora extremamente importante. Não sei se a Lívia quer comentar alguma coisa, que a bola ou a Ana Lima, porque foi parar no quintal de vocês, aí a gente encerra essa parte e divide em grupo. Posso comentar? Que ontem eu falei tanto que hoje eu tô meio quieta. Na verdade, assim, a gente tem várias coisas, né, com relação à questão de gênero, de violência de gênero, que para mim são muito importantes, assim, que são temas que eu pesquiso. Então, por exemplo, teve um caso muito particular na minha vida, que foi em 2023, um dia depois do Dia da Mulher, que uma amiga minha foi assassinada pelo esposo dela, né? E ela era minha colega, professora de matemática, e a gente dizia para ela, né? Esse cara vai acabar te matando. E ela dizia, ele não é homem para fazer isso. E ele fez. E aí, com a morte da Gillan, com o assassinato da Gillan, isso ficou muito mais forte, assim, né? Essa questão toda. E ela era uma mulher jovem, né, uma mulher de 50 anos, que recém estava descobrindo a vida, porque, enfim, tinha ficado casada há muitos anos, casou muito cedo, uma história daquelas mulheres que moram no interior, que casam para sair de casa, enfim, né. E depois da morte dela, a gente descobriu também várias questões de violência que ela mentia e escondia, né, porque as mulheres, a gente sabe que elas não fazem essa denúncia. E aí os dados que a gente tem, inclusive, é essa questão de os abusos, as violências e as mortes, os feminicídios, eles acontecem 87% ou 89% por pessoas da família, né? Ou companheiro, ou ex-companheiro, ou tio, ou alguém da família. E aí, uma outra coisa, eu acho que era a Heloísa que estava falando, mas uma outra coisa que também me lembrou há uns anos atrás, tinha um movimento chamado Vamos Juntas. E faz bastante tempo isso. E eu acho que ele deve existir ainda, né? Mas na época aqui em Pelotas, as gurias fizeram um grupo no Facebook, que só entrava mulheres, que se chamava Vamos Juntas. O que era o objetivo? Como aqui a gente tem 3 universidades, né? Então é uma cidade que basicamente a economia é movida pelos estudantes e pelo comércio, o pessoal que estudava à noite, às vezes, tinha essa coisa de sair de um lugar, porque dependendo, a universidade, elas são em lugares bem, assim, periféricos da cidade, né? Então, tu tem que sair de um lugar, caminhar bastante para poder pegar um transporte, enfim. Hoje a universidade tem o transporte de apoio, que ele passa nesses lugares para levar os estudantes, mas na época não tinha.
Na verdade, na época não tinha nem o auxílio transporte, foi uma época muito difícil. E aí as gurias criaram esse grupo que era para se trocar a localização. Olha, eu saio tal hora de tal lugar, quem é que vai? Para fazer grupos e andarem juntas e diminuir, né, a possibilidade de sofrerem violência. Só que aí começou a acontecer uma outra coisa, que eu acho que é uma coisa que a gente tinha que pensar entre nós mulheres, né? Que o que aconteceu? As meninas faziam relatos de abuso, às vezes, de namorados, os namorados nesse grupo. As outras meninas que eram amigas desses caras printavam as telas, mandavam para os caras, até que aqui em Pelotas um cara invadiu a casa da menina e espancou ela. Porque alguém vazou essa informação que ela tinha colocado no grupo. E aí o grupo foi fechado, né? Nunca mais ele existiu lá no Facebook. E agora eu acho que pouquíssima gente usa Facebook, né? Pelo menos, assim, as minhas alunas mais jovens, elas só usam TikTok e Instagram, então. E aí também teve essa coisa. E aí teve um livro muito importante para mim, assim, na minha formação, que foi o livro, que não precisa ler o livro, tá? Para quem tem dificuldade de ler, são 3 aulas da professora Rita Segato. E a professora Rita Segato é uma antropóloga argentina, mas ela é radicada no Brasil e ela é aposentada na Universidade Federal de Brasília. E ela trabalha com essa questão da violência, né? E aí ela tem, o livro é a transcrição dessas 3 aulas que ela deu, que se chama Pedagogias da Crueldade. E nesse livro das Pedagogias da Crueldade, ela vai explorar a questão de como o machismo, como os homens, de certa forma, eles agem como uma corporação, porque ela também estuda a partir do neoliberalismo, né? Então ela faz essa aproximação. E aí é uma coisa que a gente percebe, os homens são muito mais unidos nessa questão de se defenderem do que as mulheres, porque a gente tem uma cultura, né, que ela é uma cultura patriarcal, de que a gente tem que se comportar de determinada forma, para a gente ser aceita, né, enfim. Então, uma coisa que eu fico pensando, né, no que a Heloísa estava falando, de a gente ter talvez um aplicativo para fazer essa denúncia, eu acho que a gente tinha que pensar uma coisa muito mais de como a gente faz com que as mulheres tenham esse comportamento mais de, vou botar entre aspas, irmandade entre as mulheres, né? Então, às vezes, quando a gente vê vários casos, eu que sou professora de ensino médio, também já passei por isso, né, gente? Todo mundo já passou por alguma coisa, mas é a questão de quando uma menina conta para outra, olha, esse cara fez isso comigo, a outra menina, a cultura que a gente tem, né, faz com que a gente pense, não, ela tem ciúme de mim, não, ela tá competindo comigo. Então, eu acho que a gente podia pensar uma coisa dentro, assim, de uma educação que desmanchasse com essa ideia, principalmente nas pessoas mais jovens. E o projeto que eu estou trabalhando atualmente, meu, é sobre a machosfera, né? Então, que é esse como, com o avanço da extrema-direita no mundo, né? Estamos vendo aí o que está acontecendo. A Bel está lá nos Estados Unidos, sabendo mais do que a gente, não, o que está acontecendo, talvez. Mas como isso faz com que homens muito jovens, retomem esse discurso bem conservador, né? E aí a gente tem vários movimentos, né? As esposas tradicionais, as esposas troféu, então esses movimentos todos acontecendo. Então eu tenho pesquisado bastante, porque saiu também uma pesquisa da UFRJ, do Laboratório de Comunicação, mostrando o quanto canais misóginos no YouTube faturam com ensinar misoginia para adolescentes. E aí eu queria fazer uma pesquisa pensando no Instagram, e eu acho que tinha que ter uma outra pensando no TikTok, porque são espaços diferentes, assim. Então, essas coisas todas me atravessam. Falei demais pra caramba de novo. Não, fantástico, importante, inclusive, que você colocou. É uma pauta que eu estou vendo, a Ângela está quietinha aqui, também tem mais gente aqui no grupo, totalmente focado. E na hora que você traz essa questão do misógino, do coisa do grupo,
tudo que eu falei do IA veio de uma palestra sobre a série Adolescência, foi uma palestra que teve, em que a origem era a mesma. Então, isso é muito louco. Então, a série se torna um fenômeno mundial porque um adolescente, por razões misóginas, não sei o que, mata outro, não sei o que. Aquela figura mais improvável, nossa, mas ele estava sempre aqui em casa, não sei o que. Como que eu podia imaginar que isso estava acontecendo no quarto dentro de casa? Então, essas coisas são seríssimas. E Heloísa, pegando o que foi colocado aqui como exemplo, pensa que em muitos casos a resposta pode ser uma coisa ainda muito complicada, mas a pergunta e a pesquisa seríssima. O exemplo que eu citei, depois acho que talvez valha a pena, até porque foi colocado aqui, a gente compartilhar alguns dos materiais que a gente tem de saúde mental e o tema que a Lívia colocou, em que a questão é assim, que tem resposta? Não. Mas precisa mergulhar na pesquisa do assunto para pelo menos entender isso está acontecendo. Assim, para mim, uma coisa que ficou daquela foi o seguinte, são bilhões de dólares, você falou de tráfego, são bilhões de dólares para gerar impulso, para gerar seguidor, com esse perfil, porque isso dá dinheiro. E por que dá dinheiro? Porque o pessoal vai atrás. Lívia, essa Rita Secato, essas aulas estão aonde? No Instagram? Ou não, elas estão disponíveis no YouTube. Eu posso botar o link lá no... Legal. É um livro, eu posso botar o PDF do livro, tá? A dificuldade maior é que ele está em espanhol. Não tem ele traduzido para o português. Mas no vídeo do YouTube, porque o livro é a transcrição das 3 aulas, então não tem nada diferente. E aí no YouTube a gente consegue acionar a legenda, né? Para quem tem algumas palavras que é mais difícil, assim, no espanhol mesmo, que... É que como eu moro numa região de fronteira, a gente tem muito contato com o espanhol. Então, não é tão difícil, mas tem a legenda aquela do YouTube, né? E aí dá bem tranquilo, assim, olha, aquele livro é fantástico, porque ela vai propor uma contrapedagogia, né? Então, vai ser bom, né, Ângela? Vai ser excelente para a gente estar dando uma olhada nisso, né? A gente trabalha com mulheres, então vai ser tremendo. Depois você manda para mim, Lívia? Manda ali no grupo agora. Isso, pode mandar. Manda no grupo. E pelos exemplos que a gente teve aqui, então vou dividir as salas, mas acho que vocês entendem outra coisa que a gente comentou, de que a gente, além de a gente se divertir pra caramba, a gente aprende pra caramba, inclusive Bel, eu, Aura, Ana. Por quê? Porque essa troca é riquíssima. Eu comentei ontem de que o que a Ana, ela não está aqui hoje, propôs, eu nunca tinha ouvido falar. Não, da Ana... Ela já ligou que ela estava numa aula e que ela já está chegando. Tá. Então, eu nunca tinha ouvido falar. Então, há quanto tempo? 3 semanas. E agora, Fernando, e agora virou prioridade? Sim, na hora que você abre a caixinha e olha e fala, meu Deus, isso é prioridade total. Então, muitas coisas alguém vai falar, mas será que a minha ideia não é bobinha? Será que ela não é isso? Não tem pequenininho, não tem não sei o quê. Fala. No mínimo, vocês olha quantas orientadoras vocês vão ter, ou alguém vai perguntar por quê, ou alguém vai falar, não entendi nada. Quanto a gente aprende quando alguém diz não entendi nada do que você está falando? Eu aprendo toda hora, porque toda hora eu ouço alguém falar, Fernando, eu não entendi nada do que você falou. Então, bora, vamos fazer a divisão das salas. É a mesma. Todo mundo que está com os e-mails certos deve conseguir entrar. Eu vou ficar no grupo, nos 2 grupos lá do Instagram. Quem não conseguir se perder, grita lá. Tá? Proponho que Maria Regina, Áurea, Ana Lima, Ângela, aí Bel, não sei onde você prefere, tá? Circulem nas salas e a gente volta. Então vamos combinar, a gente volta aqui 11h30, 11h15. A gente sente o termômetro, então entre 11h15, vamos colocar 11h15, que senão fica muito apertado para concluir. E o que vocês vão fazer? A primeira coisa, vocês vão avisar lá no grupo. Continuo sozinha, minha parceira não apareceu. Não, agora estamos todo mundo aqui e tem que resolver o quê? Vocês têm que, em conjunto, responder as mesmas perguntas da atividade 1.
Eu já fiz isso, então o que eu posso fazer? Dormir? Não. Se vocês olharem no Classroom, vocês vão ver que o caderno de atividade só tem 3 perguntas. Clica naquele documento. Cuidado, não é que eu cliquei naquele documento tem 30 páginas. Aquele documento tem pesquisa, aquele documento tem um mundaréu de pergunta. O que a gente faz? E esse método vai ser padrão. Eu não consigo entender nem as 3 perguntas. Ótimo, esse é o conteúdo mínimo. As 3 perguntas eu já tirei de letra, não sei o quê. Clica no documento, no grupo, não, no documento lá do Classroom. Teve gente que já fez, falou, aquele documento tem 40 páginas, vocês são tudo doido. E tem pesquisa, tem não sei o quê, tem ponto de atenção, tem plano de trabalho, o que eu faço? Cada um vai fazer aquilo que achar que dá conta. Uma coisa a gente vai garantir, ninguém vai falar, não, tudo que tinha para fazer eu já acabei. Por quê? Porque se alguém conseguir fazer isso, a gente põe mais coisa, então fique tranquilo. Mas ninguém vai falar, não entendi nada, que é complicado pra caramba. A gente vai começar com as 3 perguntas. A outra coisa é o seguinte, vocês já receberam no grupo, o que é aquela história de tribo, cor, não sou índia? A gente tem um método que vem desde o LED, de que as nossas turmas chamam tribo, as tribos têm cores. Quando você se inscreve lá no Adote Uma Escola, o que eu faço com aquele negócio de cor? É intuitivo, tem a ver com questão de comunicação, tem a ver com neuro alguma coisa. E a gente vai perguntar, no fim, o seguinte, tem 5 cores, tem 5 turmas. Que cor vocês escolheram? Todo mundo quis o roxinho, então vamos fazer sorteio. Só eu quis o vermelho, só eu quis o laranja, já ficou com ele. E qual é o nome da sua equipe? Qual é o nome da sua tribo? Por que nome? Porque nome é outra coisa que a gente vai trabalhar, que é essencial, chamado identidade. Como assim nome? A mesma coisa que o título de pesquisa. Não vai ser um nome de 7 linhas, igual tem que ser trabalho de pesquisa sério. O nome é que identifica vocês. Que é um nome que eu achei lindo, acho que eu já repeti 20 vezes, mariposas. Então, qual é o nome? O nome do nosso é o nome que a gente se identificou. E foi a primeira coisa que alguém vai falar, não, mas meu nome é as raparigas do Rio Grande do Sul, não, as gurias do não sei o quê, não, as meninas, as desenvolvedoras, as cientistas. A gente botou o nome futura cientista, não pode. Tá? Esse já está reservado. Um nome que as identifica. Por quê? Porque vai ser a marca. Amanhã, essa maluquice continua amanhã a gente vai estar falando de Instagram. Agora que você já tem nome, agora que você já tem uma identidade, vocês vão querer imagem também? A gente vai falar de imagem. Agora você já tem Instagram, se vocês olharem, nossa, eu fui olhar as turmas anteriores, ela tem Instagram, até algumas estão conteúdo, algumas o Instagram está aberto até hoje, algumas fecharam depois, mas... Por quê? Porque olha quantas coisas vocês falaram que vocês vão compartilhar. Eu comentei no Esquenta, não sei se eu tinha comentado agora, uma das equipes do ano passado resolveu fazer pesquisa. E inclusive foi a que pegou a questão de violência da mulher. Foi ela mesma, a questão da desigualdade. E aí elas pensaram em fazer a pesquisa delas no grupo, que eram 3. Aí elas perguntaram aqui na sala se alguém podia responder. Aí de 3 passou para umas 20. Foi isso que eu tinha comentado, futura cientista. A gente pode perguntar para o futura cientista se eles compartilham. E as colegas de vocês? Mas a gente está de férias. E o Instagram? E o WhatsApp? Nossa, não tinha pensado nisso. Na apresentação final, a gente, se vocês chegarem em 30, já tem validade científica. Tinha mais de 100, tinha quase 200 respostas validadas, contribuições incríveis, feitas de forma remota, só com a rede de relacionamento delas. Então pense que vocês querem compartilhar. Então vamos pegar o caso das que já falaram aqui, Maria Eduarda, da Maísa, da Heloísa. Por exemplo, a Maria Eduarda e a Heloísa, vocês já têm um prato que é o seguinte: vocês têm que criar coisa, vocês têm que criar o Instagram e vocês têm que chamar a professora Jéssica. Professora Jéssica, eu preciso compartilhar até o grupo da classe. Quem tem grupo de WhatsApp da classe, grupo da escola,
o Instagram da escola. Por quê? Porque vocês podem usar essas respostas durante a imersão. Não, eu tenho que esperar o volta às aulas para fazer isso. Alô, bem-vindo ao mundo remoto. Vocês não têm que nada, vocês só têm que dar um clique para alguém conhecido. Tá? No mínimo, o grupo de WhatsApp de vocês, no mínimo, o grupo de WhatsApp da classe. A pergunta que alguém falou, a Heloísa falou de jeito tão bonitinho, não sei se eu estou viajando, estou não sei o quê. Organiza a ideia e pergunta. Nossa, perguntei na minha classe, ninguém quer saber. Nossa, todo mundo ficou super entusiasmado, disseram que... E aí, se a gente vai fazer a pergunta que a gente faz sempre, vocês perguntam, você está dentro? Se eu levar esse negócio para a escola, você está comigo ou estou sozinho? Nossa, avança que a gente está junto. É desse jeito que vocês vão levar isso para a escola de vocês e fazer acontecer. Então, 11h15 a gente se encontra. A gente compartilhou hoje novos grupos. Quem não conseguir entrar, ver. Lembra que tem uma restrição do Google, que é o que a gente está usando. Você tem que estar no e-mail para ele não pedir a autorização. Então, como eu não estou nas salas, então a gente sempre garante o seguinte, todo mundo está usando o e-mail que está na planilha. Não, eu me cadastrei aquele, eu me cadastrei no Futura Cientista, mas eu uso o outro. Então, vários acertaram de ontem para hoje, inclusive essa questão do e-mail. Tá? E o que eu faço se eu não conseguir entrar? Grita lá no grupo e a gente acerta e garantir que você está com o e-mail que está cadastrado. Por que eu repeti isso não sei quantas vezes? Porque se você está usando o e-mail que está cadastrado, ele não pode pedir para alguém permitir que você entre. Você tem que conseguir entrar direto. Mas não é o grupo de ontem? Quem conseguiu entrar ontem vai entrar hoje. Quem não conseguiu, tá? Vocês têm um dado de contato das parceiras e aí aproveita e grita também. E diz, eu estou aqui na sala sozinha, cadê você? Não sei o quê. Você tem no mínimo o nome de quem mais está na mesma sala. E a gente ajuda. Maria Regina, Ana Lima, Aura, por exemplo, Aura, fiquei super feliz já do testemunho de que você já foi circular nas salas, é isso mesmo, circula, conta, e o que a gente combinou? Que na segunda-feira da próxima semana, todas vão estar com um projeto ancorado, e aí a gente vai focar. Eu tenho uma ideia, ótimo. Vocês vão contar o projeto ancorado na segunda-feira. Não, eu já tenho certeza. Ótimo, detalhe a mais. Bora lá. Então, vamos combinar. 10h15, estamos de volta. E aí, o que vocês vão... Na hora que a gente voltar, o que a gente vai fazer? O que a gente concluiu agora. A gente não concluiu nada, só resolveu a cor. A cor a gente resolveu, mas não sei o nome. Não, a gente conseguiu falar das perguntas da roda de conversa. A gente descobriu que a gente está mais perdido do que não sei o quê. Todas as respostas são válidas. Então, fiquem tranquilos. Fernando, avisa aonde que elas vão achar as salas, porque tem algumas meninas que são novinhas, precisa dizer que está lá no Instagram, tal. Todas estão no Instagram. Alguém daqui não está no Instagram? Para mim não tem ninguém, até porque os e-mails que não tinha, que faltavam, foram informados no Instagram. Exato. Tá. Então a gente... Mas entrem lá no Instagram, na ODS ou no IA, e ali tem os nomes, tem assim, turma 1 e o nome das pessoas que estão nela, né? No turma 2 e assim vai por diante, tá? Não esqueça, porque senão vão ficar perguntando onde é que está, porque a gente esquece mesmo, né? É uma coisa nova, então busquem isso, que vai dar tudo certo. E pergunta, tá, a gente compartilhou meia hora antes de começar, então está atualizado. Tem alguns casos que era da Ingrid, da Yasmin, eu não lembro, tinha alguém que a gente tinha tirado porque achou que estava duplicado, mas aí a gente viu que eram duas, que eram diferentes mesmo, já está de volta. Não consta nenhuma diferença. Tem um caso, está aqui, da professora Daniele, que tinha 2 e-mails, foi a pergunta para confirmar se o e-mail que está é o que fica. Tá? O que vale é o seguinte, se pedir permissão, tá? Olha se está logado no e-mail ou grita lá no grupo. Não pode pedir permissão. Lívia, você queria falar? Pode falar? Queria, mas é uma coisa
particular, mas é só para avisar hoje, eu não vou conseguir ficar até o meio-dia, porque a minha filhada vai nascer e eu vou assistir o parto. Então, é só para dizer que eu vou ter que sair um pouquinho antes, porque o parto está marcado para o meio-dia. Então já faz o seguinte, na hora que você voltar, você já avisa e diz, olha, eu sou a primeira que vou falar porque eu preciso sair. Isso mesmo. E se precisar sair antes das 11h15, avisa ou deixa representante. Bora lá. Voltamos às 11h15. Tá. Socorro no grupo do Instagram. Isso.